Bem, meus amigos, aqui estou de volta para fazer mais um comentário crítico, aproveitando talvez os estertores da liberdade de expressão que ainda gozamos um pouco. Vou explicar bem. Acontece o seguinte: a partir de agora, graças a uma decisão do Supremo, as redes sociais terão que contratar censores para evitar publicar opiniões que desagradem a alta cúpula da casta brasileira, a casta do poder judiciário, que na verdade é quem está mandando no Brasil. Decisão do Supremo, o artigo 19 do Marco Civil da Internet foi considerado inconstitucional. E tu sabe o que é que o Marco Civil rezava? Que para tirar qualquer mensagem do ar numa rede social era preciso de uma ordem judicial. Quer dizer, é um golpe interno da justiça. A justiça dando um golpe nos juízes de primeira instância. Que aliás tem dado todo dia. A Suprema Corte do Brasil age como se fosse juiz permanente de tudo, né? Ainda reclama de trabalhar demais. Se você gostar do comentário que eu vou fazer agora, aproveita que ainda posso fazer comentários sem ser censurado, porque talvez essa folga acabe, viu? Pois é o seguinte, dê um like. Se você não for ainda inscrito no canal, se inscreva no canal e dê um like. E comente. Tenho gostado muito de ver o aumento de comentários nos meus vídeos aqui e espero contar com o aumento de comentários nesse aqui também, tá? Pois parece tudo muito simples, mas não é. A verdade é que o Congresso Nacional, o único poder realmente egresso do povo, tinha decidido definitivamente acrescentar um artigo 19 ao Marco Civil da Internet, dizendo que somente a ordem judicial poderia permitir, né, a divulgação de alguma inverdade, alguma mentira, algum exagero no exercício da liberdade de expressão garantido pela Constituição, que não sei por que ainda está vigente, não sei por que ainda não foi simplesmente jogada no lixo, porque é o que está sendo feito. O que está sendo feito com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, desta quarta-feira, véspera do Dia dos Namorados, jogando a Constituição no lixo. A Constituição garante a liberdade pessoal, a liberdade de opinião, de expressão e de informação. Mas existe todo um arcabouço penal para punir, para apenar, né, pessoas que cometam mentiras, calúnias, difamações, etc. É a democracia. A perda do poder do judiciário comum, da primeira instância, é simplesmente um golpe de Estado. Enquanto julga o falso golpe de 8 de janeiro de 2023, através do seu ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, por maioria quase total, né, decidiu que vai instalar, para resolver todos os casos, a censura prévia no Brasil. Me lembro, quando cheguei em São Paulo, que fui trabalhar na Folha de São Paulo, havia censura prévia. O jornal Estado de São Paulo, que era o principal concorrente do jornal onde eu trabalhava, a Folha, e que depois eu vinha trabalhar nele, não aceitou a censura prévia, instalou
recebeu censores militares no jornal para que eles pessoalmente censurassem o que não podia sair. E aí substituíam o Estadão, o jornal capital da empresa, né, publicando versos de Lusíadas de Camões, cuja morte fez aniversário ainda esta semana. O Jornal da Tarde, o jornal menos... o vespertino, né, o jornal que saía à tarde, depois passou a sair de manhã também, saía aos domingos, etc. Publicava receitas culinárias, né, no lugar das matérias censuradas. Agora nós voltaremos a ter uma censura prévia e não temos instrumentos sequer para fazer chegar ao nosso público que não está sendo permitida a divulgação de alguma notícia ou de alguma opinião. E sabe do pior? O pior é que eu acompanhei aí um conflito, digamos assim, não foi bem um arranca-rabo entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o Judiciário, quando o Hugo Mota, o Executivo, quando o Hugo Mota disse que se o Brasil não cortar despesas, vai ficar ingovernável. O futuro presidente a ser eleito em 2026 e o Lula poderá disputar a reeleição. Primeiro, se quiser. Segundo, se o partido dele, o PT, não tiver outro candidato mais viável, o que eu duvido muito que tenha, né? Até o próprio Lula pode ser vítima desse seu próprio desgoverno. De qualquer maneira, meus amigos, nós estamos voltando ao pior das ditaduras. Como lembrou nosso colega Mário Sabino no site onde trabalha atualmente, o Metrópolis, a ditadura militar permitiu o Pasquim, um jornal que desrespeitava aquela ordem fardada da censura militar. Nem isso, a falsa democracia, a democratinice brasileira, não aceita nem isso. Não haveria mais hoje possibilidade de fazer brincadeira com Pasquim. Que eu diga, o humorista Léo Lins, condenado pela justiça por causa de eventuais agressões à raça, sexo, etc. Né? Ou seja, a censura prévia feita pela justiça, feita pela casta, já está em plena ação. Eu tenho essa experiência no dia a dia. Todo dia que eu faço um comentário, este comentário, seja de política, seja de futebol, leva mais tempo do que levava antes para ficar livre das restrições apresentadas pelo YouTube, no qual eu veiculo. Isso significa já que as chamadas redes sociais, né, as plataformas, já estão começando a se preparar para se defender dessa medida grotesca, grosseira, estúpida e que rompe o primeiro princípio constitucional, que é a harmonia entre poderes independentes entre si. Hoje, os poderes têm em vez de uma convivência pacífica, uma conivência para proteger os seus membros, né? Vocês veem agora claramente que esse exemplo que eu citei do presidente da Câmara, ele se esqueceu de citar as pesadas despesas do orçamento secreto e do dinheiro que se gasta livremente em eleição, dinheiro público, e nos partidos políticos, nos fundos partidários e eleitoral, né? Partidário e eleitoral. Ele se queixa do excesso de ministério do Lula, é verdade, e o Haddad, quando fica propondo um aumento de impostos, esquece, para proteger, né, a própria Grey, né, o excesso de gastos do Executivo, com 39 ministérios, nem prédio lá
na esplanada dos ministérios tem suficiente para abarcar esse desgoverno Lula. Pois é, agora chega o Supremo sob a presidência de Luiz Barroso. Luiz Barroso foi advogado de um bandido italiano que adotou uma ideologia de extrema esquerda, de guerrilheiros, para se dar bem na cadeia. Terminou fugindo, veio para o Brasil, foi abrigado pelo PT e o advogado escolhido para defendê-lo, pelo Tarso Genro, que era o ministro da Justiça, foi o Luiz Barroso, depois laureado com a indicação do Supremo e agora o presidente. E esse presidente é que trouxe, né, essa inovação, a recriação da censura prévia no Brasil. A culpa não é só dele, não. Até agora eu não vi Davi Alcolumbre, ninguém nem vai esperar isso dele, né? Que vá comentar a agressão cometida pelo Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do povo. O Congresso Nacional considerou constitucional o artigo 19 do marco da internet, eleito pelo povo. Os ministros da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, são escolhidos pelos presidentes de plantão. Sempre foram. Não tem nenhuma indicação popular. Então, a lei, antes de ser uma atitude de censura prévia que não permitiria o pasquim, ao contrário da ditadura militar, como lembrou o Hélio Sabino, o Mário Sabino, o nosso querido STF, né? Nosso querido, entre aspas, né? Inventou uma justificativa absurda para tirar o poder do juiz comum e transferir para a cúpula, né? O juiz comum já pertence à casta governante, né? O juiz comum, quer dizer, o sistema judiciário, o Congresso Nacional, o Ministério, as empresas estatais, os comandos militares, os comandos das polícias militares, os sindicatos, essa casta que desgoverna o Brasil e que transforma o Brasil, na palavra do presidente da Câmara, o Gumota, um país ingovernável, está cada vez mais assumindo o poder, agora inclusive de censura. E não é só censura não, viu? Porque é uma guerra ideológica já agora pela eleição de 2026. Um amigo meu, de esquerda naturalmente, me mandou uma reclamação muito pesada do arquiteto Ricardo de Gouveia Corrêa, que se disse convidado pela prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo, a participar, como testemunha privilegiada, das homenagens que Lula da Silva tem recebido em Paris. São homenagens da Académie Française, que inspira a Academia Brasileira de Letras, e do governo de Emmanuel Macron, né? O Lula chegou a ser comemorado no Congresso francês nesta quinta-feira, Dia dos Namorados, no Brasil, né? Com o namorado da França, né? E o arquiteto Corrêa, ele exerceu a censura ao contrário. Ele reclamou publicamente, disse que escreveu, inclusive, para o jornal, que o jornal O Globo não tem dado um noticiário à altura da brilhante e comovente visita de Lula a Paris. Lula está em Paris com Janja, enquanto não se sabe o que é que vai acontecer com os aposentados que foram furtados em 6 bilhões e 300 milhões ou em 9 bilhões, ainda não está definido isso, inclusive porque o inquérito a respeito está longe de ter o cuidado, a perícia do inquérito do golpe, né, que nós já tratamos disso aqui há 2 vídeos atrás, né? Pois é, não se sabe como vai ser devolvido o dinheiro, e se sabe o seguinte,
que se o aumento do imposto sobre operações financeiras foi abortado, o Fernando Haddad, garoto de recado do Lula na área econômica, já mandou ver com aumentos de impostos, investimentos da economia, investimentos no agronegócio e nas bets, as apostas esportivas. Eu já comentei isso e vou repetir. Aposta em jogo de futebol, cartão amarelo, resultado, etc., é crime contra a economia popular. A propaganda, inclusive, devia ser incriminada, porque a propaganda diz que seja feliz, aposte. Não, você aposta. Agora, a grande maioria, a quase totalidade, fica infeliz porque perde. Pouquíssimos têm a sorte imensa de ganhar e ficar felizes, né? Ficarem felizes. Pois é, meus amigos, neste dia em que o Lula é respeitado na França como o namorado dos franceses, a esquerda está com sérias perspectivas de derrota na eleição de 2026. Eu não vou dizer que vai perder, porque não sou profeta e porque até agora não apareceu um candidato viável para se apresentar ao candidato da esquerda, que vai ser o eterno, o infinito Luiz Inácio Lula da Silva. De qualquer maneira, o desempenho do governo dele é tão desastroso que a reclamação do arquiteto Correia chega a ser ridícula, né? Reclamar de um jornal, o Globo. Eu reclamaria o contrário. O Globo tem sido tão condescendente com o Lula, né, e com o governo Lula, principalmente na sua manifestação mais popular, que são as emissoras de televisão, que a reclamação do arquiteto carioca, não sei se ele mora lá na França, o que é certo é que ele deve ter simpatias socialistas, porque a prefeita de Paris é socialista e na Europa a socialista é de esquerda, né? Agora, no Brasil, atualmente, o PT de Lula considera a esquerda apenas o sul global e a ditadura da Venezuela. E não pense você que o sul global é democracia, não, viu? A China é uma ditadura comunista. A Rússia é uma ditadura fascista. A Índia é uma ditadura sem ideologia. Quer dizer, os sócios do Brasil, do sul global, no BRICS, do qual a Dilma é a presidente do banco, são todos antidemocratas. E o Lula, que ganhou uma eleição prometendo governar democraticamente, está em Paris, comemorando o Dia dos Namorados na Assembleia Francesa, enquanto os velhinhos aposentados amargam a dor de perder dinheiro roubado pela elite sindical brasileira, com a sua tradição social-comunista, né? Pois então, lamentando profundamente esse dia terrível, né, da volta da censura prévia, impedindo a liberdade de expressão no meu país, né, é que eu me despeço de você, lhe pedindo que dê um like se gostar desse comentário, dessa crítica, e comente também, e que se inscreva no canal se não for inscrito, canal José Neumann Pinto. Vamos ver até quando vai se aprofundar a censura das plataformas, mas que já começou a dar seus sinais e que vai comparecer de forma até, como está mostrando no processo contra o Léo Lins, né, contra o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, né, o Otávio, o Costa, né, e outros muitos exemplos de demonstração tirânica numa pseudo-democracia. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!